ótimo dia e dando continuidade à nossa semana. Hoje, 25 de junho, quinta-feira. Hoje, crianças, a nossa disciplina Ciências. Nos conteúdos de ciências, cadeia alimentar, também teia alimentar e desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. As atividades de casa serão no livro, páginas 226 a 229. Por que será no livro? Porque os conteúdos de ciências, a tia não está revendo, a tia está dando continuidade, porque são muitos ainda. Então, não é revisão, é continuidade. As atividades de casa serão da página 226 a 229. Tá bom assim? Vamos pegar aí o módulo 2. Vamos pegar o módulo 2. Vamos abrir o módulo 2 na página 225. E antes que eu me esqueça, crianças, conto com vocês, a presença de vocês lá no nosso canal, para assistir o vídeo de ciências, pois ciências, o conteúdo está bastante extenso. Então, conto com vocês para assistir o vídeo e realizar as tarefas. A tia agora vai aproximar para começar a leitura de hoje. Só um instante, vou pegar o óculos. Tá bom assim? Pronto. Como você estudou, a cadeia alimentar envolve transferência de energia e de nutrientes. Quer dizer que na aula passada, crianças, nós paramos aqui. Aqui nós estamos continuando, dando continuidade. Os nutrientes são transferidos entre os seres vivos da fonte de alimento para aquele que a consome e pode retornar ao ambiente, graças aos seres vivos decompositores. Veja a seguir. Por meio de um processo chamado decomposição, alguns fungos e bactérias transformam a matéria orgânica em matérias que são liberados nos ambientes e que podem ser absorvidos pelas plantas. Aqui, representação do ciclo da matéria em uma cadeia alimentar. Diferentemente, aqui o esquema do livro de vocês. O capim servirá de alimentação para o preá para a sussuarana e os 3 para os seres vivos decompositores. Diferentemente do que ocorre com a matéria, a quantidade de energia diminui a cada nível da cadeia alimentar. Veja a seguir. Aqui. O Sol, aqui no livro de vocês. O Sol é a fonte primária de energia em uma cadeia alimentar. Cada ser vivo utiliza parte da energia para o funcionamento do organismo e parte dela é perdida sob a forma de calor. Por exemplo, vamos seguir aqui o exemplo das setinhas. Notem que ela aqui está mais forte e ela vai diminuindo, né? A energia. Aqui, primeiro, o capim utiliza a energia da luz solar para produzir seu alimento. Essa energia fica armazenada nele.
Ao se alimentar do capim, o preá obtém parte da energia presente nessa planta. Aqui, ao se alimentar do preá, a sussuarana obtém parte da energia presente nele. Representação do fluxo de energia em uma cadeia alimentar. Neste esquema, a espessura das setas diminui ao longo da cadeia. Aquilo que eu já estava falando no começo, ó, como a espessura das setas vão se diminuindo, indicando redução da quantidade de energia. Ó, quando chega na sussuarana já está bem pouquinho. Passemos então para a página 226. Teia alimentar. Prestem bem atenção, além de um ser vivo poder ocupar diferentes posições em uma cadeia alimentar, ele pode fazer parte de mais de uma cadeia alimentar. Por isso, essas cadeias podem ser interligadas, formando teias alimentares. Observe a teia alimentar abaixo, tá aqui. O que o quadro acabou de dizer. Todos interligados. A teia alimentar representa nessa página, envolve seres vivos do cerrado. Vamos lá. Identifique e escreva em seu caderno 3 cadeias alimentares na teia alimentar. Então, crianças, vocês poderão citar: o capim servirá de alimento para o preá, o preá servirá de alimento para a sussuarana e a sussuarana servirá de alimento para os seres vivos decompositores. Outra cadeia: o capim servirá de alimento para o gafanhoto, o gafanhoto servirá de alimento para o teiu e o teiu servirá de alimento para a sussuarana. Sussuarana servirá de alimento para seres vivos decompositores. Outra cadeia: capim servirá de alimento para gafanhoto, gafanhoto servirá de alimento para sapo ferreiro e sapo ferreiro servirá de alimento para teiu, que servirá de alimento para seres vivos decompositores. Mais uma cadeia. São várias aqui. Capim servirá de alimento para gafanhoto. Gafanhoto servirá de alimento para seres vivos decompositores. Outra. Capim servirá de alimento para seres vivos decompositores. Mais outra. Capim servirá de alimento para veado campeiro, que servirá de alimento para sussuarana e que sussuarana servirá de alimento para seres vivos decompositores. Passemos então para a página 227. São atividades que vocês farão aí em casa. A tia colocou uma observação bem aqui para falar que o fitoplâncton é representado pelos seres vivos microscópicos que vivem em ambiente aquático e realizam fotossíntese. Primeira questão. As cadeias e teias alimentares também ocorrem no ambiente aquático. Observe a cadeia alimentar aquática abaixo. Olha aqui. A lontra, o dourado, o lambari e o fitoplâncton. Fitoplâncton. Toda vida eu me confundo com esse nome. Agora, no item A. Ligue cada ser vivo ao papel desempenhado por ele na cadeia alimentar acima. A tia vai lendo para vocês. Fitoplâncton será para o produtor. Dourado será para consumidor secundário. Lambari para consumidor primário. Lontra para consumidor terciário. Fungos e bactérios para decompositores. Item B.
Qual é a importância do fitoplâncton nessa cadeia alimentar? Atua como produtor na cadeia alimentar, ou seja, é o responsável por fixar a energia da luz solar e iniciar a transferência da energia na cadeia alimentar. Sem os produtores, a energia solar não seria assimilada e transferida entre os seres vivos. Vocês irão escrever isso. Na página, passamos então para as atividades da página 228, que vocês farão aí. Questão 2. Analise as cadeias alimentares no ambiente abaixo. A cadeia alimentar representada é a do bioma da Caatinga. Essa aqui. Sussuarana. A planta aqui, mocó, tatu-bola, gafanhoto, seres decompositores. No item A, identifique no esquema acima as duas cadeias alimentares representadas abaixo e complete corretamente os esquemas. Tem a palavra gafanhoto e tem a palavra sussuarana. Quem vai com o gafanhoto? Antes do gafanhoto será planta. Depois do gafanhoto será o tatu-bola. Aqui embaixo tem planta e sussuarana. No meio ficará quem? Mocó. Aqui, ó. No item B. Deixa eu tirar o meu dedo do meio. Item B. Tá bom assim? Escreva o nome do ser vivo a que se refere cada uma das afirmativas, de acordo com as cadeias alimentares representadas. Primeiro, aqui, alimenta-se de insetos e serve de alimento para a sussuarana. Tatu-bola. Segundo, o do meio, ocupa tanto a posição de consumidor secundário como de consumidor terciário. Sussuarana. Terceiro, não se alimenta de nenhum outro ser vivo. Plantas. Item C. Qual é o componente do ambiente que atua como fonte primária de energia em ambas as cadeias? O Sol. Item D. Converse com um colega sobre o que aconteceria com as cadeias alimentares representadas na ausência de luz solar. A luz solar ilumina e aquece a Terra, crianças, auxiliando a manter as condições adequadas para a vida, como a conhecemos. Passamos para a página 229. Só um pouquinho mais de paciência que estamos chegando ao fim. Desequilíbrio nas cadeias e teias alimentares. Vamos lá, acompanhe aqui. A sussuarana é um mamífero carnívoro encontrado em várias regiões do Brasil. O desmatamento, a caça ilegal, as queimadas e o atropelamento desses animais nas rodovias tem causado redução na quantidade de indivíduos dessa espécie no Brasil. Agora vamos aqui para as questões, os dois questionamentos. Primeiro, como você acha que o desmatamento e as queimadas podem estar relacionados à morte de sussuaranas no Brasil? Aí vocês irão escrever. As queimadas e o desmatamento destrói o habitat, a moradia, né, desses animais, destruindo abrigos e fontes de alimento. Nesses casos, os animais geralmente se deslocam para outras áreas, tendo acesso a rodovias, cidades e outras áreas que aumentam as chances de mortes desses animais, como em rodovias. No segundo questionamento,
Observe novamente a cadeia alimentar da página 222. O que pode acontecer com essa cadeia caso a sussuarana seja removida do ambiente? A eliminação da sussuarana no ambiente vai causar o desequilíbrio da cadeia alimentar, ou seja, diminuirá a predação dos preás, o que aumentará a população desses roedores. Como consequência de grande quantidade de preás, a vegetação será consumida mais intensamente. Cada integrante de uma cadeia alimentar desempenha um importante papel nas relações alimentares. Por isso, a alteração da quantidade de integrantes em uma cadeia pode resultar em desequilíbrio das relações alimentares entre os seres vivos envolvidos. O desequilíbrio nas cadeias alimentares pode ser causado por diferentes fatores, entre eles algumas atividades humanas. Tem que ter o dedo do humano, né? O desmatamento, as queimadas, a caça e a poluição do ambiente destroem o habitat e interferem na disponibilidade de alimento e de abrigo. Como resultado, muitos seres vivos morrem ou se deslocam para outras áreas. Essas são algumas causas da invasão de espécies silvestres nas cidades. Vamos para o último parágrafo. A introdução de espécies exóticas e a retirada de espécies de determinado ambiente também pode resultar em desequilíbrio das cadeias alimentares. Esse desequilíbrio, por sua vez, pode provocar a redução da população de algumas espécies e até mesmo sua extinção. Que atividade ilegal praticada pelo ser humano pode provocar a remoção de animais silvestres do ambiente? O tráfico de animais. Como essa atividade é prejudicial aos animais e ao ambiente como em todo. Bem, gente, graças a Deus terminamos essas leituras, porque elas são mesmo bastante extensas. Temos que fazer a leitura do livro, porque temos que responder às atividades. Não tem como não fazer as leituras do livro de vocês. Então, em casa, depois do vídeo, vocês deem mais uma leitura e prestem atenção nas questões que a tia explicou para responder no livro, tá bom assim? Qualquer dúvida pode tirar no privado. Eu desejo a vocês um bom dia, um bom estudo. Até o próximo encontro. Tchau!